Advogado, professor de Direito, especializado em penal, Rui Pereira foi secretário de Estado no governo de Guterres, ministro da Administração Interna em 2 governos de José Sócrates, participou em reformas legislativas que envolveram o Código Penal, o Código de Processo Penal e o Código de Estrada, entre outras. Passou pelo Conselho Superior do Ministério Público e pelo Tribunal Constitucional e liderou o OSCOT, Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Rui Pereira está esta semana em Discurso Direto. Bem-vindo. Muito obrigada por se juntar a nós. Vamos começar por aquilo que nos tem entrado pelas casas adentro. Os polícias estão na rua, há uma guerra entre os magistrados, a justiça, no entanto, continua fora da campanha eleitoral, em menos de um mês das eleições. O que é que se está a passar, afinal? Bem, eu acho que há um certo mal-estar em algumas áreas de soberania. E refiro-me a 3 áreas de soberania por demais conhecidas: a segurança, a justiça e a defesa. Cada uma tem problemas específicos, mas tem problemas que é necessário enfrentar. E quando se fala, por exemplo, nesta reivindicação, neste protesto dos polícias, temos de reconhecer que é um problema que se arrasta desde há muito tempo. Na realidade, os polícias têm queixas que têm fundamento. Queixam-se de que têm um estatuto... as queixas dos polícias? Sim. Desde há muito tempo. Eu fui Ministro da Administração Interna. Quando fui Ministro, tentei melhorar tanto quanto pude o estatuto dos polícias, revendo as respectivas leis orgânicas da PSP, da GNR. Não consegui, francamente falando, ir mais longe, porque na realidade havia um travão forte do Ministério das Finanças e do Governo, que eu até certo ponto compreendo, porque na altura, enfim, estamos a falar em 2010, 2011, havia constrangimentos orçamentais fortíssimos, que mais tarde se vieram a manifestar de forma gritante e evidente, mas, repito, os polícias têm razões de queixa desde há muito. E, portanto, não vale a pena nós considerarmos que é um problema pontual deste governo, deste ministro. Não, é um problema que se arrasta desde há muito tempo. Mas que não podia ter sido resolvido nesses anos que se seguiram, de maior constrangimento orçamental, mas não poderia ter sido de alguma forma resolvido nestes últimos 8 anos? Eu penso que, sem pôr em causa de maneira nenhuma, é bom que isso fique claro, o aumento que foi decretado para a Polícia Judiciária, que estava ajustado legalmente desde há muito, que corresponde também ao cumprimento de um compromisso do próprio Governo, e que, enfim, é merecido pela Polícia Judiciária, sem pôr isso em causa. Eu diria que, nestas matérias, quando há revisões salariais, de subsídios, de estatuto, que abarcam uma polícia, se deve pensar no conjunto. Se deve pensar no conjunto para que não haja uma sensação, ainda que ilusória, de que uns são melhor tratados do que outros. Portanto, sem pôr em causa nada da justiça do aumento decretado para a Polícia Judiciária, eu creio é que devia ter havido uma ponderação global da situação de serviços e forças de segurança. Porque, no fundo, houve exatamente isso, um tratamento desigual da PJ, ainda que justamente para com as outras polícias, quanto mais não seja por uma questão de calendário. Certo, mas tem de ser ponderado tudo no conjunto, para saber o que é adequado, o que é justo, aprovar em relação a cada serviço ou força de segurança, porque evidentemente há especificidades. Eu, por exemplo, para dar a mais óbvia, a Polícia Judiciária não usa farda. Portanto, se falar algum dia em subsídio de fartamento e na sua atualização, não é de certeza para a Polícia Judiciária. Portanto, temos de reconhecer que há especificidades. Mas, independentemente das especificidades, o que é correto é criar um clima de harmonia entre os serviços e forças de segurança e ponderar os seus estatutos globalmente. Agora, por que razão as forças de segurança estão tão revoltadas, digamos assim? Por um lado, porque sentem que o seu trabalho não é reconhecido. É evidente que o reconhecimento não é feito apenas à custa das remunerações, mas as remunerações têm uma parte importante. E os polícias, sobretudo os polícias no início de carreira, são deslocados muitas vezes da área de residência e não têm grandes meios para subsistir num ambiente que não é o deles. Porque todos sabemos qual é a crise que atravessamos em matéria de habitação. Por outro lado, há um queixume dos polícias que parcialmente é verdadeiro, embora tenha de ser encarado com
o necessário rigor. Muitos polícias queixam-se de, às vezes, mas essa é uma outra questão, nos processos judiciais, serem maltratados. Isto tem, em alguns casos, não estou a dizer que seja um problema geral, mas tem, em alguns casos, o seu quê de verdade. Porque, quando analisamos uma situação de intervenção da polícia para defender a paz pública e os direitos fundamentais dos cidadãos, não podemos encarar essa situação como um conflito em que polícias e autores de crimes estejam em pé de igualdade. Quer dizer, devemos analisar todas as situações objetivamente. Mas não é um jogo... Mas há uns que estão a incumprir a lei Exatamente. E outros que estão a defender a lei. Não é um jogo não em é? que estejam todos em pé de igualdade. E daí se parte para uma questão que às vezes é esquecida. Não podemos olhar para um incidente tático-policial através da técnica da cirurgia da borbulha. Quer dizer, daquilo a que eu chamo de método Clint Eastwood. O polícia podia ter acertado no dedo mindinho em vez de ter acertado no pulso. Quer dizer, não vale tudo na ação policial, os excessos têm de ser sancionados, mas tem de se compreender o que é excesso. E compreender o que é excesso a partir da ideia de que os polícias têm de atuar muitas vezes em frações de segundo. E têm de decidir, têm de tomar decisões muito rapidamente, repito, em defesa da paz pública e dos direitos fundamentais. E da vida própria também, muitas vezes. E vezes. Da vida própria, evidentemente. Professor, então podemos considerar precipitada esta decisão do Governo de atualizar o subsídio de missão da PJ em detrimento das outras polícias? Bom, eu não creio que se possa dizer que a atualização do subsídio da PJ tenha sido em detrimento das outras polícias. Porque não se trata de um sistema de vasos comunicantes em que, para se subir um vaso, tenha de ser o outro. O que se trata é de um subsídio justo para a Polícia Judiciária, que tinha sido, de resto, prometido pelo Governo e que resultava da aplicação de uma antiga lei. Agora, o que tem é de se ter uma visão de conjunto. Quando realmente se trata de regalias para uma força de segurança, para uma polícia, para um serviço de segurança, tem de se ter uma visão de conjunto. Para que não haja uma ideia errada de que algum serviço é favorecido em detrimento de outro. Isto vale para todos os serviços públicos. E não se pode criar, sobretudo, a ideia, por exemplo, de que quem grita mais alto é quem consegue fazer valer as reivindicações, porque, de contrário, então os reformados estariam inexoravelmente condenados, por exemplo, porque têm uma fragilidade que assenta na ausência de capacidade reivindicativa. Mas é um bocadinho isso que tem acontecido. Quem fala mais alto tem-se negociado, sobretudo, em chantagem. Por vezes, sim. Porque, vejamos, o problema é o seguinte: há setores que conseguem, por exemplo, fazer greves muito eficazes no sentido de criar um grande alarme social. Os professores, os médicos, até os transportes públicos. E há outros que não conseguem atingir esse nível. Ora bem, há um mandamento que é muito fácil de compreender, constitucional, em matéria de trabalho, que é a trabalho igual, salário igual, e o trabalho deve ser pago, remunerado, de acordo com a natureza, qualidade e quantidade. Esta norma constitucional é uma norma que encerra duas ideias de justiça. A justiça distributiva e a justiça comutativa. Ora, esses princípios têm de ser respeitados à cabeça pelo Estado. O Estado não pode, por exemplo, dizer que no setor privado, nas relações laborais do setor privado, este princípio vale e no âmbito do Estado ignorá-lo. Não estou a dizer que ignore generalizadamente, não é isso. Mas, por vezes, realmente há sensações de injustiça que urge na realidade corrigida. E se for chamado agora para o Governo, para o próximo Governo e voltar à administração interna, o que é que faria neste âmbito? Olha, em primeiro lugar, não vou ser chamado ao Governo. Em segundo lugar, deixo aqui uma novidade. Não vai ser se chamado fosse chamado, não aceitaria. Não vai ser chamado porquê? Porque eu creio que já cumpri, digamos assim, o meu serviço cívico. Durante quase 20 anos exerci várias funções públicas de nível muito exigente. Foram anos muito cansativos, mas muito aliciantes também. Não me arrependo, no essencial, de algo de importante que tenha feito. É evidente que todos cometemos erros. Aquela ideia de que não me arrependo rigorosamente nada é falsa.
É evidente que cometi erros em todos os lugares por onde passei. Mas tenho uma visão pacificada em relação às funções que exerci. Mas a fase das funções executivas já passou. E, portanto, não tenciono exercer outras funções. Teria alguma sugestão a dar a quem for governar esta área? Bem, sobre este assunto? Nesta área, como em todas, há algo muito genérico que eu gostaria de dizer. Há uma coisa que o atual Primeiro-Ministro, o Dr. António Costa, disse, com a qual concordo e que eu digo desde há muito. A primeira obrigação de um governo é governar. Não é fazer reformas, é governar. É desempenhar a ação executiva. E um governo deve ser julgado nessa base, porque a sua primeira responsabilidade, de acordo com a Constituição, é essa. O governo conduz a política geral do país e dirige superiormente à administração pública, que é o seu braço para poder executar políticas. Enfim, se assim não fosse, o governo correspondia a um conjunto de gabinetes ministeriais que não tinha influência no exterior. Ora bem, sendo esta afirmação verdadeira, nós vivemos numa época em que, no entanto, é necessário fazer reformas. Em relação às reformas, é necessário sempre ter muita cautela. Reformas experimentais, reformas duvidosas devem ser evitadas a todo custo, sobretudo em áreas de soberania. É o caso da reforma do CEF? Eu costumo dizer que, em matérias de segurança, em matérias de justiça, em matérias de defesa, quando se pretende levar a cabo uma reforma e se tem dúvidas acerca da sua eficácia, o melhor é ficar quieto. Era o que devia ter sido feito em relação ao CEF? Era estar quieto? Sem dúvida. Foi um erro. Claro que não é um erro reversível. A ideia de voltar a fazer renascer o CEF é absurda e insensata. Essa página está virada, inexoravelmente. Agora, mas foi bem virado, ou seja, o atual ministro... A decisão foi mal tomada, já o disse, sim, mas a forma como o atual ministro da Administração Interna conseguiu conduzir o processo com alguma paz social foi... Eu creio que o ministro fez o melhor possível. Dados os pressupostos. Fez o pior possível com uma decisão errada e danosa. A decisão era errada. A decisão de extinguir o CEF era errada. Porquê? Por várias razões. O CEF tinha prestígio internacional. O CEF teve um comportamento ao nível da União Europeia e um desempenho valioso em várias situações, na sua participação na agência Frontex, em que teve a vice-presidência, também no alargamento da União Europeia, que se deu a 9 novos Estados, quando eu tive responsabilidades, e era reconhecido pelos seus congêneres. Extinguir um serviço de fronteiras, nesta altura, um serviço de fronteiras propriamente dito, com competências específicas, vai contra o sentido da história, na minha perspectiva. Porque o sentido da história é de reforço de competências de serviços com essa dimensão específica para melhorar a competição em termos, para melhorar a cooperação em termos da União Europeia. Ora... e sobretudo numa altura de grande pressão de imigração. Sim, claro, não é? Claro. O desmantelamento do CEF com distribuição de competências por outros órgãos de polícia criminal, competentíssimos, capacíssimos, não é isso que está em causa, mas que não tinham essa valência anterior, embora a Polícia Judiciária já tivesse competência também para investigar crimes de tráfico de pessoas, obviamente, mas sem essa experiência anterior, criou, na realidade, um sobressalto institucional e criou dificuldades adicionais que eram bem escusadas. Agora, está feito, não se volta atrás. Dizer agora, bom, antes de eleições legislativas, se ganhar A ou B, vai fazer renascer o CEF, é um erro. E admite que, no âmbito do que disse das reformas do fundo, admite que este também tenha sido um primeiro passo para uma futura fusão das polícias e criarmos uma Polícia Nacional com a GNR, a PSP e a PJ e até a Guarda Prisional? Não creio. A primeira vez em que se falou na extinção do CEF foi há muitos anos, foi em 2005, 2006, quando tive responsabilidades em termos de reforma legislativa, não só na unidade de missão, mas também na aprovação da base da reforma da segurança interna. E, na altura,
falou-se na possibilidade de extinção do CEF, contra a qual eu estava, já na altura. No entanto, quando agora foi aprovada a extinção do CEF, eu recordo o seguinte: o tempo em que foi tomada essa decisão, embora de alguma forma estivesse aberta essa solução ou entreaberta no programa do Governo, foi um tempo que sucedeu imediatamente à admissão de novos inspectores, num número significativo. O que eu quero dizer com isto é que esse movimento não correspondeu a uma medida premeditada e muito amadurecida. Correspondeu a uma medida tomada sob um impulso que tem uma relação óbvia com o passado recente do CEF e com a lamentável morte de um cidadão ucraniano. No entanto, e sem eu estar aqui a fazer um processo de intenção, porque ninguém, certamente no Governo, reconhecerá que foi exatamente pela morte do cidadão ucraniano que o CEF foi extinto, devo dizer que não se pode tomar uma decisão dessas na base de um crime, por mais grave e horrível que esse crime seja. Porque em todas as polícias, apesar da dedicação das mulheres e dos homens que a servem, pode haver uma situação de abuso. Se nós extinguíssemos qualquer polícia por causa de um crime que é cometido por um dos seus membros, as polícias eram todas rapidamente extintas. E eu recordo que, nessa altura, a Polícia Judiciária também se queixava muito da falta de pessoal de investigação. E a extinção do CEF quase que resolveu o problema. Bem, mas antes disso, a Polícia Judiciária, felizmente, foi munida com meios materiais e humanos muito substanciais. Eu diria que a Polícia Judiciária e o próprio Diretor Nacional tem sido o primeiro a dizê-lo, o Dr. Luís Neves. A Polícia Judiciária é hoje uma polícia bastante bem apetrechada em termos de meios materiais e humanos. Mas também graças à passagem dos inspectores, quase 1000. Sem dúvida. E espero que o enquadramento seja o melhor possível, porque eles trazem com eles uma experiência muito valiosa. Esse desmantelar do CEF, no fundo, com esta ligação a um caso concreto, que não é a norma, também se liga com aquilo que estava a dizer há pouco, de muitas vezes em processos judiciais os próprios polícias não serem tratados, ou serem tratados pela mesma medida de que são tratados os infratores. O que nos leva também a estes recentes casos de justiça, que vimos ainda agora recentemente na Madeira, por exemplo, que houve todo aquele aparato que se deslocou à região autónoma, houve prisões, houve 21 dias de detenção para depois, aparentemente, resultar em nada. Enfim, o processo ainda está apenas a começar. A verdade é que isto acontece numa altura em que estamos pertíssimo de eleições. Estes casos deveriam acontecer nestas circunstâncias? Não seria possível adiar, ou desejável até, adiar este tipo de intervenções, ou pelo menos serem mais discretas? Bem, não creio que se possa fazer uma calendarização de processos judiciais e de medidas a tomar nesses processos a partir do calendário político. Isso é inviável. Não deve ser feito e creio que não é feito. Se for feito, ou melhor, se fosse feito, modifico para esta forma conjuntiva, seria grave. Agora, é evidente que em relação à justiça temos de reconhecer o seguinte. Em primeiro lugar, eu acho que não se pode, quando se comenta um problema da justiça, vir com a ladainha habitual: à justiça o que é da justiça, à política o que é da política. Os grandes problemas da justiça são problemas políticos, tal como os problemas da saúde, os problemas da educação, os problemas da segurança e outros quaisquer. E há alguns problemas que são detectados em relação à justiça que carecem de uma reflexão. Pelo Poder Legislativo, pela Assembleia da República, que, por exemplo, em matéria penal, processo penal e direitos fundamentais, tem uma reserva relativa de competência legislativa, pelo Governo, na ação executiva, na adjudicação dos meios necessários para o sistema funcionar bem, e pelo próprio sistema de justiça. Ora bem, há alguns problemas que têm sido detectados, enfim, sem uma preocupação de exaustividade. O problema dos megaprocessos. Na realidade, hoje toda a gente reconhece, eu digo isto há muito tempo, que os megaprocessos representam problemas que só trazem inconvenientes à justiça. E não vejo, à luz do Código de Processo Penal, nenhum problema no desmembramento, na separação de processos. A conexão não é obrigatória.
Eu costumo dizer com alguma ironia que se nós quiséssemos juntar toda a corrupção, organizávamos e instaurávamos um único processo a propósito da corrupção, que duraria talvez 100 anos, para descobrir todos os problemas de corrupção no nosso país. Isso não tem sentido nenhum. E, na sua opinião, o que é que se passa para Ora que bem, eu diria, e espero que os magistrados e os polícias não levem a mal o que vou dizer, que eles têm, às vezes, mais olhos do que barriga. Quando há um problema de corrupção, deve ser selecionado, para utilizar linguagem utilizada pela doutrina processual penal alemã, deve ser isolado um pedaço significativo e significante de realidade com o qual se trabalha. E não juntar todas as pontas. Porque se misturarmos conexão objetiva com conexão subjetiva, isto é, todos os crimes cometidos por alguém, com todos os participantes em todos os crimes, criamos imbróglios que nunca mais acabam. E essa é uma das causas, por exemplo, de haver depois patologias que nós temos de superar. Eu não consigo aceitar que uma decisão instrutória tenha mais de 3.000 páginas. Nem sequer estamos a falar na sentença ou no acórdão final, estamos a falar numa decisão interlocutória. Despachos de acusação, despachos de pronúncia com milhares de páginas. Mas o que é isto? Temos realmente de fazer um esforço de contenção num processo qualquer, por mais relevante que seja relativo à corrupção, centrar-nos no essencial, naquilo que pode chegar ao fim com uma certa celeridade e extrair certidões. Por caso contrário, nunca mais se faz justiça. E uma justiça que não é suficientemente célere deixa de ser justa. Todos nós sabemos isto. Por exemplo, há processos em curso, muito mediatizados, que eu creio que vão acabar depois de eu morrer. Isso não tem nenhum sentido. É o caso do processo de José Sócrates? Eventualmente, o processo Marquês não sei quando acabará. E a verdade é que está nas fases preliminares há mais de 10 anos. Isto é inconcebível. Portanto, tem de haver um grande esforço, uma grande concentração para evitar estas patologias dos megaprocessos. Em relação à detenção, que agora está muito em voga. Ora bem, o que se passa é o seguinte: a norma constitucional e o legislador constitucional não foi estouvado, foi relativamente prevenido. A norma constitucional, que aliás não é uma originalidade portuguesa, prevê um prazo máximo de detenção até a apresentação a juiz. Uma pessoa é detida, é apresentada a juiz para a aplicação de medidas de coação e para a validação da detenção. Antes pode ser liminarmente ouvida pelo Ministério Público, para o Ministério Público poder fazer a sua promoção, mas é o juiz que preside ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido, na presença da defesa, para haver contraditório. O arguido é informado dos factos que lhe são imputados, dos crimes que pode ter cometido, das medidas de coação que estão em cima da mesa e dos seus pressupostos. Ora bem, qual é a prática que se tornou trivial nos últimos tempos e desde já há alguns anos? É os arguidos, nos ditos cujos megaprocessos, sobretudo, serem apresentados ao juiz, serem identificados e ficarem depois, passa a linguagem culinária, a marinar, até serem interrogados. Ou seja, são presentes a juiz nas 48 horas legais, sim, mas depois ficam a marinar. Ad eterno. Ficam a marinar. Ad eterno não diria, mas neste caso, que foi um caso, enfim, que chamou muito a atenção da comunidade jurídica e da população em geral, neste caso, 21 dias. Ora bem, se não há limite, nós perguntamos o seguinte: então, qualquer dia uma pessoa pode estar detida antes da aplicação da própria prisão preventiva 2 ou 3 meses. Isso não tem sentido nenhum. Até por uma razão muito simples. Porque a própria prisão preventiva tem de ser revista. Mensalmente tem de haver uma revisão da prisão preventiva. Portanto, não tem sentido dizer que não há prazo nenhum. Ora bem, claro que a posição mais conforme à Constituição é dizer: em 48 horas é apresentado a juiz e há de contínuo interrogado. Foi a posição que defendeu num voto vencido no Tribunal Constitucional a conselheira Fernanda Palma. Já há uns valentes anos. Claro que o Tribunal Constitucional foi um pouco mais compreensivo, dizendo que o prazo de 48 horas não se aplica ao interrogatório propriamente
desde que seja apresentado ao juiz nesse prazo. Mas tem de haver aqui, no mínimo, um equilíbrio para não forçar a norma constitucional. Eu diria que tem de haver apresentação, interrogatório, não é? É apresentado ao juiz, é identificado, e depois o interrogatório inicia-se 20 dias mais tarde. Eu diria que isto é uma fraude à Constituição. E então, nesse sentido, como é que tem visto a atuação atual da Procuradora-Geral da República? Bom, neste caso eu não quero distribuir culpas por juízes e... Mas é que não é só este caso, não é? O Governo de maioria absoluta caiu também por causa de um caso de justiça. Eu, em relação ao Ministério Público, não é em relação à Procuradora-Geral, não vou fazer uma avaliação da atuação da Procuradora, o que seria deselegante e não tem sentido, porque não conheço sequer, já fui membro do Ministério Público, mas não conheço sequer de perto as intervenções que ela tem tido. Agora, em relação ao Ministério Público, o que posso dizer, e essa é a minha percepção pessoal, é que, para definir a magistratura do Ministério Público, à luz do artigo 219 da Constituição, é necessário utilizar duas palavras-chave, duas keywords, como se diz agora a propósito das teses científicas. Quais são essas palavras? São autonomia e hierarquia. Muitas vezes fala-se em independência do Ministério Público. É bom que tenhamos o cuidado de utilizar os conceitos corretamente. Independentes são os tribunais. O Ministério Público é autónomo. Porquê? Porque o Procurador-Geral é nomeado pelo Presidente mediante proposta do Primeiro-Ministro através de uma dupla conforme. Porque pode ser destituído a qualquer momento através dessa dupla conforme. Porque o Ministério Público, de acordo com o artigo 219 da Constituição, executa a política criminal definida pelos órgãos de soberania, Assembleia e Governo. Agora, essa autonomia tem uma expressão muito forte num aspecto que constitui matéria de fé do Estado de Direito. Não pode haver interferência do poder político em processos judiciais. Nem vice-versa. Não pode haver, claro, intervenção do Ministério Público no processo político, como é óbvio, mas não pode haver intervenção do poder político em processos judiciais. Agora, muitas vezes eu creio que esta evidência tem levado a que se considere que há uma dimensão interna também da autonomia que impede que haja o funcionamento hierárquico do Ministério Público. Ora, isso não corresponde ao que está previsto no artigo 219 da Constituição, que diz que o Ministério Público é uma magistratura autónoma e hierarquizada. E, portanto, tem uma tutela política, no fundo. Não. Hierarquizada dentro do próprio Ministério Público. Os procuradores-gerais regionais podem dar diretivas aos magistrados do Ministério Público, assim como o procurador-geral pode emitir diretivas. Portanto, estou a falar da hierarquia. Não há uma relação hierárquica. Mas há uma nomeação, uma proposta política. Essa é outra questão. Mas a hierarquia de que fala o artigo 219 é interna ao Ministério Público. E essa hierarquia interna serve para uniformizar a atuação do Ministério Público nos tribunais. Como é que se consegue uniformizar? Os tribunais são independentes externamente. Isto é, são independentes do poder político, do poder económico e de qualquer outro poder, e internamente. Os tribunais não dão ordens uns aos outros. O Ministério Público, não beneficiando dessa independência, é autónomo, o que significa que os magistrados também beneficiam de uma autonomia técnica e, quando recebem ordens, se elas contrariarem a sua consciência jurídica, podem recusar-se a obedecer. Isso está previsto no Estatuto. E, nesse caso, a hierarquia escolhe outro magistrado para cumprir essas instruções, mas não são independentes. E não serem independentes deve ser uma coisa muito simples. Nos tribunais, quando há uma sentença que tem um erro grave, uma ilegalidade grave, enfim, as pessoas envolvidas têm um meio de a impugnar simples, que é o recurso. No Ministério Público pode haver uma reclamação hierárquica, mas não há propriamente recursos. E, portanto, a forma de tornar coerente a ação do Ministério Público é ver o funcionamento da hierarquia. Vou dar um exemplo muito simples. Não é concebível que o Ministério Público do Porto e o de Lisboa tenham visões diferentes acerca da conveniência
de requerer, não diria sempre, obrigatoriamente, mas de requerer, nos casos graves, a prisão preventiva como medida de coação para os agentes da violência doméstica. Não é admissível que haja uma posição permissiva no Porto e outra mais severa em Lisboa. Isto é matéria que não depende da idiosincrasia pessoal do magistrado, claro, ou da nem sua da maneira região. de ver o fenómeno. É uma matéria que tem de haver uma certa uniformidade. E o papel do Procurador-Geral da República é fundamental para estabelecer essa... E eu diria que, por vezes, na aparência, não se consegue compreender uma completa coerência na atuação do Ministério Público. Não estou aqui a dirigir uma acusação ao Procurador-Geral, à Procuradora-Geral, aliás, ou outra entidade qualquer. Mas estou a dizer que essa é uma preocupação. Agora, por exemplo, há programas de governo em que se diz que tem de ser revista. Bom, as revisões legais são muito importantes quando são necessárias. Mas aqui até tenho dúvidas de que seja muito necessária, porque a Constituição e o Estatuto falam em hierarquia no Ministério Público, Portanto, intervenção hierárquica. Era aplicar só a lei. Agora, uma coisa que, por exemplo, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público põe em causa, e eu acho que com razão, é que, quando há uma intervenção hierárquica, ela fique documentada. Não pode haver intervenções hierárquicas que apaguem o rastro, digamos assim. Têm de ficar documentadas para haver assunção de responsabilidades a todos os níveis. Mas essa intervenção hierárquica é muito importante para haver coerência na atuação do Ministério Público. O professor recorda-se, aliás, quando foi Ministro da Administração Interna, terá sido dos anos em que isto mais abanou e mais impacto teve. Recordo-me da lei de organização criminal, por exemplo, de investigação criminal, que teve um grande impacto, e a própria lei de organização da investigação criminal também, nessa altura. E em 2006, salvo erro, em 2006, houve também um pacto para a justiça que ajudou também a estabilizar isso, e a reforma depois de 2007. O pacto para a justiça foi anterior à unidade de missão para a reforma penal que eu coordenei. Sim. Eu devo dizer que me sinto hoje bastante reconfortado com os resultados da reforma, porque a reforma foi bastante ampla. Eu tinha participado em reformas do Código Penal e do Código de Processo Penal 10 anos antes. Mas a reforma de 2007 atingiu mais de 200 artigos do Código Penal e do Código de Processo Penal. Em alguns aspectos foram alterações pontuais, mas noutros alterações significativas. Só para dar um exemplo, não vou mais longe. A responsabilidade penal das pessoas coletivas foi introduzida no Código Penal em 2007. E houve alterações muito significativas em relação aos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, em relação à violência doméstica, enfim, em vários domínios. E hoje sinto-me muito reconfortado por duas razões. Primeira, nenhuma alteração foi considerada inconstitucional. Segunda, mais de 90% das alterações sobrevivem orgulhosamente. Portanto, estou reconfortado com ela. Em relação à Lei de Organização da Investigação Criminal e à Lei de Segurança Interna, e também a outra lei, que foi um pouco menosprezada, mas que, na minha opinião, é muito importante, a Lei de Política Criminal, elas continuam de pé. Vejamos, a Lei de Organização da Investigação Criminal é uma lei que vinha de 2000, que teve uma primeira versão, que teve como grande impulsionador, na altura, o Dr. António Costa, Ministro da Justiça. A reforma de 2007 foi uma reforma que pretendeu esclarecer vários aspectos. Ao nível de conflitos de competências, evitar repetição de processos, definir mais claramente a competência dos órgãos de polícia criminal. Por exemplo, foi nessa reforma que se criou uma distinção entre competência relativa e absoluta da polícia judiciária. Crimes cometidos com armas de fogo, que hoje são quase banais, infelizmente, são crimes que podem ser adjudicados à PSP e à GNR desde 2007, e para resolver outras questões. Por exemplo, a criação, que foi encarada a partir daí, da base de dados comuns, que estava prevista desde 2000, mas nunca tinha sido criada. E foi criada no âmbito do Gabinete de Coordenador de Segurança, justamente a partir daí.
Portanto, eu diria que são leis importantes, assim como a própria lei de política criminal, que na altura foi criticada com alguma injustiça. Às vezes, a espuma dos dias traz estas críticas um pouco precipitadas, dizendo-se que era uma tentativa política de controlar os processos. Nada disso. O que a lei de política criminal faz é dar cumprimento justamente ao artigo 219 da Constituição. A quem compete dizer que, por exemplo, os crimes de terrorismo são crimes de investigação ou prevenção prioritária é aos órgãos de soberania. Claro. Ou mesmo se passando em relação, por exemplo, à violência doméstica. Não é de qualquer maneira, porque quem define é a Assembleia da República, mediante proposta do Governo, depois de serem ouvidos o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, a Ordem dos Advogados, os órgãos de polícia criminal e toda a gente. Mas não se pode confiar na marcha anárquica do acaso. Quer dizer, repare, se eu chegar ao Tribunal Constitucional, herdar os processos do meu antecessor e estiverem 50 processos em cima da mesa, não posso divertir a lançar moeda ao ar para ver qual é o processo que trata em primeiro lugar. Devo tratar de um processo em primeiro lugar de acordo com critérios racionais. Qual é aquele que está à beira de prescrever, em qual é que há arguidos detidos ou presos. São critérios desta natureza. E nessa altura também, enfim, alcançou algum protagonismo também o próprio Secretário-Geral da Segurança Interna. Exatamente. E esse órgão, como é que vê hoje a atuação desse órgão? Acha que cumpriu aquilo que o Sr. Professor na altura pensou para a Lei de Segurança Interna? Não completamente. Mas devo dizer também o seguinte. Foi necessário, a partir da concepção base, restringir as suas competências. O Secretário-Geral de Segurança Interna tem uma função essencialmente coordenadora, mas tem poderes diferenciados e tem competência de comando em situações muito delimitadas. Ataque terrorista ou grande calamidade pública. Só nessas situações é que há poderes de comando. E esses poderes de comando só são exercidos através da cúpula dos serviços e forças de segurança. Porquê? Porque os serviços e forças de segurança são muito ciosos da sua própria hierarquia e não gostam de assistir a intrusões do exterior que as penetrem através do meio da estrutura. Portanto, na altura, houve um grande esforço de contenção em relação às competências do Secretário-Geral. Eu gostaria que se tivesse ido mais longe, por um lado, por causa da oposição política, porque os partidos políticos, alguns, disseram, que era uma crítica fácil, mas injusta, de que se estaria a criar a figura do superpolícia. O superpolícia disposto a intrometer-se em processos concretos. Essa crítica é completamente injusta. Por outro lado, os próprios serviços e forças de segurança têm de ser, digamos assim, convencidos de que a criação deste sistema é algo com que todos lucram. E, sobretudo, lucra o Estado no combate ao crime. E acha que teve algum impacto na cultura corporativa das forças de segurança? Repare, ou que esse corporativismo ainda persiste? Para tentar evitar poluições corporativas, há várias medidas que se podem tomar. Eu vou-lhe dizer uma que tomei que é um pouco curiosa, mas, enfim, que posso divulgar sem nenhum problema a esta distância. Eu, por exemplo, promovia no Ministério almoços semanais com os responsáveis máximos de todos os serviços e forças de segurança, para os quais convidava também o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, os secretários-gerais dos sistemas, o próprio Ministro da Justiça. Para quê? Para se falar num ambiente mais distendido das dificuldades que experimentavam e para ganharem confiança. Claro que não chega a isto, mas, por exemplo, eu sempre favoreci muito, tanto quanto pude, e na altura um pouco ajudado também pelo Ministério Público, a criação de equipas conjuntas. Não é através de demonstrações teóricas, digamos assim, que as polícias se convencem de que todas lucram em ambiente cooperativo. É através da comprovação empírica, da sua cooperação em processos, da troca de informações. Porque a tendência dos serviços
à partida é a tendência contrária. E eu sei por experiência própria. Claro, é Eu fecharem-se dirigi sobre o si Serviço de próprios. Informações de Segurança e, portanto, sei que a primeira tendência de um serviço ou de uma força de segurança é para se fechar sobre si próprio. Mas, no seu próprio interior, por vezes, há dificuldade em transmitir de um departamento para outro departamento a informação, por causa da velha ideia de que informação é poder. A informação só é poder se for colocada ao serviço do Estado. Permite-me uma pergunta que me ocorreu agora. Foi diretor do SIS, enfim, conheceu bem por dentro da estrutura. O que é que sentiu quando aconteceu aquele caso no Ministério das Infraestruturas, em que aparece lá alguém, não sabemos se mandatado por alguém ou não, ou por iniciativa própria? O que é certo é que criou aquele celeuma todo. O que é que sentiu? Bem, eu creio que aí o Serviço de Informações de Segurança terá tentado cumprir o seu dever. Porque eu ignoro quais foram as conversas tidas com os dirigentes do sistema. Mas foram certamente conversas em que foi relatada uma possibilidade de violação grave do segredo de Estado. E, portanto, a partir desse passo, independentemente do seu caráter precipitado, o Serviço de Informações tentou cumprir o seu dever o melhor possível. Agora, nessa aventura cheia de peripécias, a responsabilidade é uma responsabilidade, sobretudo, política, sem dúvida. Agora, vamos só entrar num capítulo, enfim, que gostaria de ouvir a sua opinião. E muito rapidamente, o seu lado, mesmo no final do nosso tempo. A certa altura abandonou a Assembleia Geral do Benfica. A presidência da Assembleia Geral. A presidência da Assembleia Geral, exatamente. Será que teve algum conhecimento, sabia que havia ali qualquer coisa já ligada à corrupção? Não, de maneira nenhuma. É irónico porque alguns amigos meus ou conhecidos ficaram com a ideia absurda de que eu podia saber que o senhor Luís Filipe Vieira iria ser detido antes e, portanto, pedia admissão. Não. Eu já tinha sido, coincidência. Eu recordo o seguinte, eu já tinha sido membro do Conselho Fiscal do Benfica, tinha pertencido ao Conselho Fiscal da Fundação Benfica também. Portanto, tinha tido sempre cargos não executivos, porque há algo que para mim é matéria de fé em relação ao Benfica, por muito que eu gosto do Benfica. Primeiro, nunca exercer funções executivas. Segundo, nunca receber, direto ou indiretamente, 1 cêntimo do Benfica. Isto é matéria de fé, direto ou indiretamente. Portanto, cumpridos estes desideratos, eu fui com muito gosto e muita honra Presidente da Assembleia Geral. O que se passou é que na Assembleia Geral houve um pequeno problema que para mim era um problema de legalidade insuperável. Houve um conjunto de sócios, não interessa agora saber se com mais fundamento substantivo ou menos fundamento substantivo, que pediu a realização de uma Assembleia Geral. E cumpriu o requisito estatutário, o número de assinaturas necessário para o efeito. E eu, como Presidente da Assembleia Geral, entendi que devia convocar a Assembleia Geral. E não encarava a possibilidade de não a convocar. Ora, a partir de certa altura, eu cheguei à conclusão, e suponho que não foi precipitada, de que havia um forte travão à convocação da Assembleia Geral, o que me obrigaria a colocar numa situação de incumprimento dos estatutos. Pode dizer-se, é Presidente da Assembleia Geral, tem o poder máximo no clube. Não é verdade, porque o Presidente da Assembleia Geral não consegue, de forma nenhuma, interferir na vida organizativa do clube, nos vários departamentos, não pode dar diretivas de natureza executiva aos funcionários e por aí fora. Ou seja, eu não podia realizar, por minha alta recriação, uma Assembleia Geral contra a vontade da direção e de quem tinha o domínio da hierarquia do clube. E, portanto, quando cheguei a essa conclusão, resolvi pedir admissão. Com pena, porque gosto muito do Benfica, mas não tinha alternativa. E a maneira como o Luís Filipe Vieira sai do clube, deixou triste? Deixou-me triste, eu vou explicar porquê. Porque eu apoiei na eleição o Luís Filipe Vieira, embora tenha uma excelente ideia do candidato opositor, porque pensei que
ainda não tinha chegado, porventura, à altura de mudança de testemunho. Porque os clubes de futebol são estruturas muito especiais. Luís Filipe Vieira tinha uma obra meritória ao serviço do Benfica. Mas nunca me passou pela cabeça que ele pudesse locupletar-se à custa do Benfica, ou enriquecer à custa do Benfica, ou algo de semelhante. Sempre pensei, até porque ele chegou ao Benfica numa altura muito difícil financeiramente para o Benfica, que, pelo contrário, ele tinha feito um esforço para introduzir uma certa sanidade financeira no Benfica. E que, aliás, aconteceu, e com grande transformação também, não é? E, portanto, a ideia de que ele pode ter prejudicado o Benfica em relação às suas contas e aos seus negócios cria em mim uma grande admiração, um grande espanto. Enfim, o processo não terminou, vamos ver o que é que se apura, mas espero que se faça, acima de tudo, justiça. E voltou a falar com ele? Não. Mesmo para terminarem muito rapidamente, hoje em dia, quando ouve falar na necessidade de se fazer um novo pacto para a justiça que junte todos os espectros políticos e, portanto, necessariamente também o Chega, que será a terceira força política reforçada nestas eleições, dá-lhe vontade de rir ou dá-lhe vontade de chorar? Vamos lá ver. O Pacto para a Justiça, a ideia de Pacto para a Justiça é uma ideia que me deixa sempre um pouco cético, porque me parece uma forma de contornar a resolução dos problemas. É evidente que em matérias de justiça, defesa, de segurança, de negócios estrangeiros, deve haver consensos alargados. Porquê? Porque são matérias que atravessam legislaturas. Por exemplo, seria impensável que um partido que conseguisse a maioria absoluta modificasse o desenho dos serviços e forças de segurança para, na legislatura seguinte, outro partido com ideias diferentes alterar tudo. Isso não tem sentido nenhum. E, portanto, a ideia de Pacto de Justiça, se pretende afirmar a necessidade de haver consensos acerca das questões fulcrais de soberania que perdurem, é uma ideia correta. Agora, não é uma ideia que possa implicar a inércia, a anomia do Estado. É necessário tomar decisões. E, na política, é necessário, por vezes, haver divisões. O que convém é que essas divisões sejam esclarecidas, com base em opções claramente expressas. Uma coisa que me custa muito a ver, por exemplo, nos debates políticos, é insultos e muita gritaria. Porque, na realidade, nós estamos a falar de pessoas que, na maioria dos casos, querem o bem dos seus concidadãos e do país, embora tenham, naturalmente, ideias diferentes. E não há nenhuma razão para crer que os insultos e os adjetivos substituam os argumentos. O que é necessário é haver uma argumentação séria e civilizada. Em matérias de justiça, haver um grande consenso é positivo. Agora, não estamos a negociar um contrato coletivo de trabalho. Estamos a falar das melhores opções. E o critério predominante deve ser o interesse dos portugueses na realização de justiça. É que o último pacto de 2018, os operadores apresentaram 90 e tal propostas e nenhuma até este momento foi aplicada. Pois, eu agora não estou a ver, enfim, não estou em condições de fazer um balanço. Mas diria que, isto sem crítica aos operadores, que 90 e tal são propostas a mais. Se realmente é uma reforma profunda, é uma reforma para a qual bastam 4, 5, 6, 7 propostas. É melhor concentrarmos naquilo que é verdadeiramente essencial. Claro que há muitas alterações que podem ser feitas, mas as questões essenciais da justiça penal, da justiça administrativa, da justiça civil, são questões que devem ser encaradas indo ao fundo. Não são questões superficiais. Claro que há várias questões a ponderar, se realmente os recursos, sem pôr em causa a garantia de defesa, podem ser melhorados para evitar dilações muito prolongadas de processos, se realmente a competência dos tribunais está bem distribuída, tudo isso pode ser pensado.
mas é necessário ir ao fundo das questões e não pensar em revisões cosméticas. Não vale a pena. Rui Pereira, muito obrigada por se Muito juntar obrigado. a nós neste discurso direto. Nós estaremos de volta na próxima semana.